Estamos de volta, programa Meu Bar Meu Negócio, e agora com a nossa entrevistada principal. Passou aqui a Simone e agora a gente vai falar com a Beatriz Branco. Bom dia, Beatriz. Bom dia, tudo bem? Ótimo, graças a Deus. E que bom que você está aqui. Faz tempo que a gente vem te cuidando, assim, o seu trabalho. Parabéns, tá? Realmente um trabalho que, com o resultado, ele vem mostrando como é possível fazer diferente, né? E me conta um pouquinho, Beatriz Branco, é campograndense? De onde veio Beatriz? Eu sou campograndense e nasci aqui, né? Morei aqui até os 6 anos de idade. E aí, por conta do trabalho do meu pai, eu mudei para o interior. Mudei para Coxim primeiro, morei em Coxim por 4 anos. E aí, grande parte dessa minha primeira infância, né, também, segunda infância, por assim dizer, né, foi em Coxim. E foi muito legal, porque foi onde eu me conectei bastante com as belezas, né, do nosso estado. Então, assim, Coxim tem rio, né, então eu passei minha infância pescando, colhendo esses frutos que hoje eu trabalho, né? Então, assim, a guavira, o baru, a bocaiúva eu colhia no intervalo do colégio, jogava assim uma pedra, né, no coqueirinho que tem a palmeira, e aí caía ele, voltava do intervalo, né, com o dente todo amarelo desse coquinho. Então, passei também parte da minha infância em São Gabriel do Oeste, que passei 4 anos lá, até o início da minha adolescência, e aí voltei a morar em Campo Grande para fazer o ensino médio. E aí, né, fui fazer faculdade fora daqui. Então, fui para São Paulo e fui fazer minha faculdade lá de design de produtos, né, que hoje em dia as pessoas às vezes perguntam: nossa, mas você não é formada em gastronomia? Não, sou designer de produtos, né, e que também tem tudo a ver com o meu trabalho, de certa forma. Mas morei praticamente 10 anos fora e aí retornei já com essa visão de trabalhar com as nossas riquezas maiores, né, que eu acho que são a nossa natureza e a nossa biodiversidade, né, que são esses frutos nativos nossos, que eu acho que legal. Bom, eu queria saber um pouquinho essa breve história, né? Sim. Porque vem, vamos dizer assim, vem da história da nossa região. E quem trouxe um pouquinho da tua pessoa assim foi o professor Carlão, né? O professor Carlos, que eu digo, ele é historiador, ele não é só um professor, né? Ele é o cara que vende a nossa região, né? Ele é o vendedor de Campo Grande, né? E faz isso muito bem feito. E quando ele esteve aqui numa entrevista falando sobre o Walking Tour, né? Que é o passeio dentro da cidade para conhecer os monumentos, e ele falou, mas tem uma parte do passeio que é incrível, Ederson. Eu falei, professor, qual? É a Casa Angi. Então, ele fica feliz quando ele fala sobre essas situações que vendem, né, de certa forma, querendo ou não, tudo se vende, mas que vendem a imagem da nossa região, aí ali materializado em um produto, né? E como você faz com maestria isso, parece que aquilo, quando a gente quer comprar um carro, né, aquele carro fica aparecendo em todo lugar, né? Então, onde que eu vou, eu vejo lá um Angi, chocolates Angi, Casa Angi, então aquilo vai acontecendo de uma forma que a gente fica pensando, opa, por quê, né? E o professor falou muito bem, e até quando eu coloquei o título da nossa entrevista, né, a doce arte de empreender, é porque você traz isso da sua infância, do que você gostava ou você fazia ali involuntariamente, mas era uma coisa que estava em você, e hoje você empreende com isso. Como vender aquilo que antes era uma brincadeira, se assim eu puder dizer, né? Claro. Então, o que antes era uma brincadeira, hoje é um negócio, né? Claro, alicerçado com estudo, com conhecimento, com responsabilidade, mas no teu olhar parece que você continua brincando com tudo isso, você se diverte com esse negócio. Sim. Então, o que eu acho, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas empreendem em algo e pensam muitas vezes no dinheiro mais do que no sentido para a vida delas, né? Porque grande parte da nossa vida a gente vai passar trabalhando. A verdade é essa. Sim. A gente passa a maioria das horas do nosso dia trabalhando, e eu sempre busquei trabalhar com algo que fizesse sentido para minha vida. Eu busquei muito isso em vários lugares, né?
E nessa busca, muitas vezes eu ficava assim um pouco frustrada, né? Porque eu já trabalhei em outras coisas. E aí foi inclusive uma pessoa que eu admirava muito, um designer, que disse pra mim assim: você só vai encontrar o que faz sentido pra sua vida quando você buscar na sua raiz, né? No que realmente te faz feliz. E aí eu voltei pra cá buscando a minha raiz, né? Aquilo que realmente faz sentido para minha vida. E o que faz sentido para minha vida, muitas vezes, além, né, de fazer o chocolate, que eu acho que é algo muito interessante, o chocolate, na verdade, ele aglutina muitas coisas, né? Essas histórias dessas pessoas que vêm, né, com esses frutos que eu utilizo, com esse trabalho, com essas comunidades. O que realmente faz sentido para minha vida, e eu entendi, era ajudar as pessoas no processo de montar o meu negócio. Então hoje eu vejo isso, né, óbvio que adoçando a vida das pessoas com chocolate, mas trabalhando com uma série de outras pessoas. Então meu trabalho, ele é muito ligado a construir esse senso de comunidade, né, de ajudar essas pessoas que trabalham com esses frutos e que muitas vezes eles eram invisíveis sociais. E eu fui lá e comprei deles, né? Eu acho que o maior valor que eu dei ao trabalho deles foi indo lá, ouvindo como eles faziam aquilo, aprendendo com eles, né, sobre esses beneficiamentos desses frutos, colher esses frutos, colocar isso no meu produto e dar voz a eles de alguma forma, né? Então, o pessoal fala da Kazanji, que é tão legal e tudo mais, é porque quando muitas vezes o turista vai para lá, eu conto isso, né? De onde veio, como que essas histórias, né, influenciam muitas vezes. Eu acredito que o alimento, ele traz energia, né? Sim. Amor, energia. Então eu gosto de colocar isso no meu produto. Então acho que o cliente sente isso também, né? Nossa, olha, Com esse certeza chocolate tem sente. essa doçura de pessoas que fizeram isso com muito amor, né? E que acreditam no que fazem. Então... Você falando assim, dá pra perceber que o chocolate é o elo de ligação entre tudo que você deseja, teu propósito de vida e esse motivo maior que é fazer a diferença na vida das pessoas, né? Das pessoas, E tudo, eu falo assim que a melhor forma de você vender algo é tendo uma história. Sim. Principalmente quando ela é verdadeira, né? Que tem gente que vende, mas às vezes cria algumas histórias. Mas quando ela tem essência e tem a ver com a energia, né? Sim. E parabéns por ir até essa população e reconhecer ela. Talvez não é o que você pague pelo produto que ela coleta, mas é reconhecer que ela faz parte, né? E não sei se você faz o conto de história lá também, fala assim, olha, vieram tais pessoas de tal lugar do mundo e levaram o que vocês produzem. Não sei se você faz isso também. Sim, sim. E aí o que acontece, por exemplo, essas comunidades, né? Eles nem sabiam muitas vezes vender os produtos deles. Eles nem utilizavam esses produtos. Então eu ia até lá e aí eu via a capacidade que eles tinham de oferecer isso. E além de eu comprar, eu indicar para outras pessoas também. Então eu comecei a criar essas pontes entre, óbvio, muitas vezes não entre pessoas daqui do nosso estado, mas entre pessoas de outros estados que queriam comprar esses frutos e não sabiam onde encontrar. Então eu comecei a criar pontes entre outros empreendedores de outros estados para comprar diretamente dessas comunidades, ensinar eles a fazer esse beneficiamento da melhor forma, né? Então, que é a qualidade, né? Então, valorizar o produto entregando ele melhor. Então, eu acho muito legal, porque assim, o que acontece? Eles deixaram de ser meus fornecedores também, eles se tornaram meus amigos, sabe? Então, eu comecei a criar uma amizade com eles. Então, eu começo, às vezes, aí, aos fins de semana lá, levar pessoas para lá, amigos meus que vêm para cá, né? Que também trabalham com alimentação, levar eles para lá, para passar um dia e comer uma comida feita por ele, sabe? Eu realmente, inclusive, já troquei ideias sobre isso com o Carlão, que eu acho que isso também é uma ótima experiência turística, sabe? Sim, com certeza. De conhecer essa. Turismo de base comunitária, né? Uma época da minha vida eu trabalhei com flores, né? Então a paixão era ir para São Paulo, em Olambra, e lá ver como que produzia. Sim. A violeta, a rosa, como que era o processo. Então esse processo, as pessoas que consomem, por exemplo, uma barra de chocolate que você vende, mas que ele sabe todo o processo, desde a coleta do fruto base, né, para o produto. Sim. E aí ele entende que ali tem uma história, ele compra com outra intenção, é diferente. Compra. E as histórias, né? A gente estava até conversando sobre isso ali fora antes de entrar no estúdio.
as histórias, as pessoas, elas são movidas por histórias, né? Sim. A vida inteira, desde, né, a época das cavernas, o ser humano já desenhava as histórias nas cavernas, as histórias da vida deles, né? Então as pessoas se ligam às histórias, elas se conectam, né, com histórias e com pessoas. A gente gosta de comprar de quem a gente conhece, principalmente hoje, acho que está havendo essa mudança da economia, né? As pessoas, elas não querem comprar só produtos, elas querem comprar histórias, conceitos, valores no que elas Sim. acreditam, né? De transformação também da sociedade, de certa forma, porque a gente vê que as coisas não estão dando certo da forma como a gente vem vivendo, então a gente está querendo fazer essa mudança, né, para uma economia mais compartilhada, né, colaborativa. Então, assim, hoje eu vejo o meu espaço também como um espaço colaborativo, em que eu desenvolvo as feirinhas, né, mensais, eu trago outras pessoas para o meu espaço, para que as pessoas que venham, elas não conheçam só a minha marca, elas conheçam outras marcas, né? E cada um traz os seus clientes e isso faz com que a economia gire, né? Ela vai vir comprar o pão de fermentação natural, mas ela vai comprar a geleia também, o sabonete orgânico, né? O chocolate. Então, acho que a gente tá voltando, de certa forma, também às nossas origens, Sim, como tudo começou economicamente. Eu falo que esse momento é muito especial, né? Ele faz realmente essa reflexão. O consumismo, né, desordenado, ele sempre existiu e sempre vai existir. Agora é o meio que a gente utiliza para as pessoas comprarem, né? Sim. Só que esse valor das coisas, e a Casa Angi, que então ela se tornou quase um marketplace ali, mas é vivo, né, orgânico, sobre o processo que você trouxe como um negócio. Você imaginava tudo isso acontecer? Já tinha desenhado isso ou está acontecendo? É você, é um reflexo da Beatriz? Eu acho que tudo que a gente faz, a gente coloca a nossa intenção, né? Então não vou dizer que eu não coloquei minha intenção naquilo. Eu queria sim que se tornasse algo em que as pessoas fossem sempre até lá, que elas se sentissem acolhidas no meu espaço, meus clientes se sintam acolhidos, né? Que eles se sintam bem no espaço. E como eu comecei o meu negócio fazendo feirinha, e grande parte até das pessoas que fazem parte da minha feirinha me ensinaram a participar das feirinhas, como né? Então, assim, são parceiros meus, são meus amigos. Então, eu vi, assim, que poderia dar certo, mas eu não imaginava que fosse dar tão certo, né? Eu acho a proporção você não tinha medida. Foi um pouco acidental bom, sabe? Só que eu também vi o seguinte, a gente ficou tão trancado por 2 anos, praticamente, né, dentro de casa, sem poder fazer nada. E eu acho que todo mundo, nesses 2 anos de pandemia, se voltou para dentro, né, de si, e começou a se perguntar, nossa, será que eu tô me alimentando bem? Será que a forma como eu tô consumindo tá fazendo bem para minha vida? Então, acho que quando a pandemia deu uma flexibilizada, as pessoas saíram de casa com uma sede de viver essas novas experiências de consumo, né, de produtos, de olhar no olho de quem faz e ouvir a explicação, sabe? E aí parece que você come com uma experiência diferente também. Você come, parece que é mais gostoso. Porque você, nossa, você sabe que aquilo foi feito com os melhores ingredientes e que aquelas pessoas tiveram, nossa, o maior cuidado em fazer. É diferente de você ir a uma gôndola de supermercado e comprar algo que você não sabe nem como que veio. Sim. Eu percebo assim, eu sou natural de Santa Catarina e lá sempre o in natura foi muito forte. Aquela coisa do tiozinho trazer a garrafa de leite em casa toda manhã, do leite que faz a nata, nossa, era um monte de coisa. E acabou que chegou o processo onde que não podia mais, né? Então começou a se proibir um monte de coisa. E hoje parece que legalmente o processo in natura, o processo artesanal está tomando força, que sempre existiu. Só que hoje com um cunho mais responsável. De certa forma, a lei exige, então se entendeu como fazer. Essa é a riqueza do empreendedorismo, né? Como que ele consegue mutar. Não pode mais, não, peraí, como que pode, né? E aí você está contando que traz isso. E voltando à sua intenção de fazer dar certo, para o empreendedor que está nos ouvindo, que o meu bairro negócio ele é na prática, né? Então eu gosto sempre de ressaltar assim, o que faz alguns negócios serem diferentes dos outros. E um precedente é a intenção.
não é só por vender. Claro, tem que ter organização, né? A gente falou no sábado sobre o quanto é importante a logística, né? Toda a estratégia ali, a organização é muito importante. Só que ter intenção é imensurável, né? A intenção positiva sobre aquilo que você vai fazer. E se jogar realmente, porque a medida da intenção, ela nunca pode ser, nunca vai se ter demasia. E muitos empreendedores, às vezes, eles medem muito, falam assim, não, eu não vou me dedicar muito, né? Porque vai que dá errado. Já começou errando, né? Já começou errado, então. O que acontece? Porque medo tinha, não tinha? Não, medo a gente sempre tem. A vida inteira a gente vai ter medo. Só que a gente tem essa escolha. Vou ouvir meus medos ou vou me jogar em algo que me faz bem, entendeu? Porque o que acontece? É uma coisa um pouco clichê de se falar, mas a gente vive uma vida só. Então a gente tem uma chance de viver uma vida que a gente se dedica a algo que faz a gente feliz. Então, e que faz bem pra gente. Óbvio, né? O negócio não é só pra fazer feliz. Ele tem que ser rentável, ele tem que pagar suas contas, você tem que pagar o CLT. Porque não tem como ajudar alguém sem dinheiro. Não, os funcionários, você tem que comprar as coisas. O negócio tem que ser rentável. Só que é muito importante você ouvir mais as suas seguranças do que as suas inseguranças. Sempre fazendo as contas, sempre pisando pé no chão, né? Só que você tem que se jogar em algo que você não está exatamente sabendo no que vai dar. Porque você está tendo que se esticar num potencial que às vezes você nem sabe se você tem de lidar com aquilo. Então, por exemplo, você está fazendo uma coisa na sua casa, daí você vai ter que ir para uma cozinha industrial. Você não sabe necessariamente se você tem todas as ferramentas para lidar com aquilo. A verdade é que você nunca tem todas as ferramentas. Você vai construir as ferramentas na prática. O caminho ensina a andar, né? O caminho ensina a andar e você tem que ir se colocando, né? Eu falo que o empreendedor, ele é o rodinho empurrando o caminhão, sabe? Então você tem que ser um rodinho muito forte para empurrar aquele caminhão para frente, porque a motivação é sua. E vão existir N problemas à sua volta para te puxar para baixo, para te desmotivar. Pessoas falando, não vai dar certo, nossa, tá sendo louca, nossa, vai fazer isso no meio da pandemia? Abrir um negócio no meio da pandemia, meu Deus, sabe? Vamos dizer assim, mas tem tantas empresas de chocolate no mercado, né? Tem tantas empresas, nossa, tem infinitas, né, no supermercado, outras nascendo, mas você sempre traz o seu diferencial, né? Eu acho que é isso. Porque você tem que entender que você tem um valor para entregar que o outro não vai ter. E vão surgir outras empresas de chocolate em Campo Grande. Da mesma forma como surgiram outras de cerveja. Um dia teve só uma de cerveja artesanal. Sim. E hoje a gente tem várias. E eu falo assim, até com a história com o professor Carlão é interessante, né? Porque ele realmente gosta de vender não só o que seria o passeio, né? Mas ele quer integrar a parte privada, as empresas nesse processo, né? Então você citou que tem, ele me falou o nome, eu esqueci, mas é da empresa de sabonete, de produtos... a PH Cosméticos. PH, né? Cosméticos. Falou da Casa Angi. Aí tem a Prosa, que é a cervejaria aqui da nossa cidade. Aí agora eu conheci a Alan, que é da 067 Vinhos. Aí domingo eu fui conhecer um dos vinhos deles, né? Daí eu falei, gente, é incrível a ideia que vocês tiveram de levar o MS, o Mato Grosso do Sul, a nossa riqueza, para outros patamares, para Dubai. Eu falei assim, e eu tô feliz porque segundo eu vou entrevistar a Beatriz lá da Casa Angi. Ele falou, olha ali, uma cesta de vinhos com o quê? Um chocolate lá do Chocolate Angi lá dentro. Sim. Eu falei, olha, ó, então é isso que eu digo. Quando há a cooperação entre as partes, e aí tem a presença do associativismo, então a feirinha onde que um está com o outro, sim, é outro padrão que está se quebrando, e a pandemia veio ensinar isso de forma bem disruptiva, né? Aquela coisa, não, vou fazer o meu dar certo. Aí vem É que às vezes a gente tem tanto medo, né, da concorrência. Acho que as pessoas às vezes elas focam muito na concorrência. Mas como inimigo, né? Não como um professor. Foca no seu. Pensa, coloca todas as suas energias no seu. Não fica muito olhando para o lado. Você tem que olhar para o lado, óbvio, ver o que está acontecendo ao seu redor. Estudar o mercado. Mas você tem que focar no seu, as suas energias. Porque se você foca no vizinho, você nem vai se inspirar, você vai acabar meio que tentando competir com ele,
concorrendo com ele. E aí não é onde as ideias criativas nascem. Eu lembro que na minha faculdade o professor falava assim, quando você quiser desenhar uma cadeira, não olha outras marcas de cadeira. Olha para a caneta Bic, olha para o passarinho. Vai para um parque, vai se inspirar na arte, sabe? Então acho que a gente tem que se inspirar no nosso negócio, naquilo que faz sentido pra gente. Óbvio que você tem que estar olhando o mercado ao seu redor, mas você tem que ir indo numa direção que você desenha, né, para você. E trazendo um exemplo da cadeira, claro que não saia querendo fazer uma cadeira com uma perna só, né? Você tem que ter noção do mínimo, do básico. Então, a Beatriz estudou, né? Você não se aventurou nesse negócio, você estudou. Então, é isso que também prevalece muito para o empreendedor ter sucesso. Não é porque alguém que está fazendo alguma coisa está ganhando dinheiro, você vai fazer e vai ganhar dinheiro também. Porque tem que ter noção. Então, estuda o mercado. Eu digo assim, que é interessante você olhar para o concorrente, mas assim, tipo, perceba como ele está fazendo, não o quê. Como ele faz. Como e traga autenticidade, né, no seu negócio. Eu acho que, bom, empreender é a maior faculdade de vida de qualquer pessoa. E ela nunca acaba essa faculdade, né? Nunca. Você tem que estar eternamente estudando e lidando com você mesmo. Acho que é isso, assim. Fazendo sempre, se conectando com um ecossistema de outros empreendedores, né? Porque você vai aprender com as outras pessoas. Tem muita gente que tem muita coisa a te ensinar que vai te facilitando o seu caminho, porque são muitas dificuldades, são muitas intempéries, né? Muitas regras que você nem sabia que existiam, que você vai descobrindo, meu Deus, nossa, eu não sabia que eu ia ter essa dificuldade. Mas é importante, né? Então, assim, eu sempre indico o Sebrae para quem quer empreender, quer começar seu negócio, se conectar com outros empreendedores, né? Não necessariamente do seu nicho. Se conectar, né, com pessoas. Eu que sou mulher, né, então eu tenho vários grupos de mulheres empreendedoras que existem aqui em Campo Grande e em outros lugares do Brasil. Eu acho que é muito importante também você tentar lidar com essas dificuldades dentro de você da melhor forma possível. Então, fazer um exercício físico é super importante para quem é empreendedor, ajuda a oxigenar o cérebro no dia a dia, sabe? Fazer uma terapia. Às vezes a pessoa acha que isso não tem nada a ver com empreender, mas é super importante para você lidar com essas dificuldades que você vai lidar no seu dia a dia, sem deixar elas te abalarem tanto, sabe? E sabe o que é, Beatriz? Às vezes as pessoas elas estão condicionadas a ir atrás de um remédio, de uma solução, quando o problema está instaurado. E é tão mais interessante prevenir. Então, cuidar da saúde não é quando você está doente, né? Ir para uma terapia não é quando você está, né, pirando, né? Então, assim, é uma situação de prevenção. Mas uma coisa que você diz, assim, que me leva a acreditar muito no que eu falo, que nós temos tudo que nós precisamos. E quando você estimula aquele que coleta a semente para você a ser reconhecido, no teu momento de do medo, você sabe como sair dele, né? Porque eu aprendo muito, e eu sempre aprendi com o cara que me fornecia aquilo que era a matéria-prima para o meu negócio. Sim. No meu desespero, eu só voltava àquilo que eu já tinha feito. Eu tenho formação como paisagista, então assim, nossa, eu não vou... Aí o cara falou assim, não, Ederson, mas a planta tem esse tempo. Então, aquele senhorzinho, sabe, aquele que a gente acredita que não tem o diploma cabível para ensinar, mas ele tem história de vida, ele tem experiência. Então eu aprendia muito. É o processo, né, entender do processo. Então eu acho muito interessante esse teu ponto de vista, porque muitos empreendedores eles vêm estimulados por algo externo. E deixa de lado aquela essência, né? Eu vou transformar a vida das pessoas, eu vou adoçar a vida das pessoas, mas com qualidade. Né? Então, isso eu digo assim, que se tem um empreendedor fazendo algo e ele já está reclamando disso, para e pensa e reflita. Né? O quanto isso é promissor para a sua saúde ou não. A gente tem que promover saúde hoje, ainda mais dentro do momento que a gente está vivendo, né? Que a gente está vendo, gente, a saúde é muito importante. Sem saúde a gente não faz nada. Eu não consigo empreender se eu não estiver saudável, né? E então o meu produto, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, puxar o chocolate para o seu lado. O meu chocolate, exatamente. O meu produto ele promove saúde, né? Então
isso me dá muita motivação para vender também o meu produto, porque eu sei, eu consumo meu chocolate todos os dias. Eu acordo de manhã, eu corto um pedacinho do chocolate e eu como meu chocolate com meu café todos os dias. E ele me deixa feliz. Por quê? Porque o chocolate, né, quando ele é de um cacau mesmo, de qualidade, orgânico, né, ele tem feniletilamina, que é conhecido como hormônio do amor. E dos 5 hormônios da felicidade, o cacau tem 3, endorfina, serotonina e anandamina. Então, eu consumo chocolate, ele não só adoça, né? Então, ele é uma prova de amor. Ele é uma prova de amor e ele é muito bom também para você iniciar o seu dia, para você, né, comer ele como um energético também, que ele tem teobromina, que é tipo a cafeína, só que do cacau. Só que ela é mais suave, né? Então, eu sinto uma disposição muito boa no meu dia com o meu produto. Então, assim, nossa, eu tenho muita motivação de fazer isso, ainda mais utilizando todos esses ingredientes nativos nossos junto com ele, que beneficiam mais ainda a saúde das pessoas, porque, por exemplo, a guavira, ela tem 20 vezes mais vitamina C do que uma laranja. E é uma fruta super pequenininha, sabe? Sim, então, sim. você come algo que faz muito bem para a saúde. Né? E muitas vezes esses conhecimentos, óbvio que depois eu fui pesquisar melhor, mas são conhecimentos, como você disse, que você conhece com as pessoas do campo. Porque elas lá, elas vivem do que elas têm ao redor delas, né? Tipo aquela pergunta, por que o índio não fica doente com algumas coisas, né? Porque ele tem as medicinas na floresta, né? Ele conhece, ele sai pelo território, ele já sabe exatamente qual folha que ele vai fazer o chá para dor de barriga, para quando ele estiver se sentindo mal, o que ele vai utilizar, né? Uma casca de uma árvore, coisas que a gente não está acostumado na cidade. E depois que eu comecei a cuidar da saúde, quando ela complicou um pouquinho, né? Eu comecei a perceber como algumas plantas, elas têm uma função absurda. Sim. O Ora Pronobis. Que incrível, uma folha que tem proteína e tem uma história muito legal, né? Que é a carne dos pobres, como se diz na história, mas assim, ela é rica em proteína. Vai que tem um chocolate com ela, né? Não, e tem no meio da rua. Por exemplo, eu vim caminhando do parque aqui, que tem uma quadra daqui, e eu encontrei uma Ora Pronobis no meio da rua. Então, por exemplo, a gente tem que, eu acho que, né, é uma coisa que eu tento estimular também, a gente a romper essa cegueira botânica que a gente tem, principalmente aqui em Campo Grande, que é uma das cidades mais arborizadas, né, uma das capitais mais arborizadas do país, de mata nativa. Então, quando você anda no Parque das Nações, você já tem, assim, remédios ao seu redor. Então, tem um livro que chama Plantas Alimentícias Não Convencionais, que é um livro, uma bíblia, assim, que eu carrego e é maravilhosa. E você vai folheando ela e tem receitas também do que você pode fazer com essas plantas. Então, você vai andando e você vai vendo, nossa, olha, uma Ora Pronobis no meio da rua. Aí você tem ali a castanha de baru mesmo, que é a que eu vendo. O pessoal fala, nossa, mas aonde que encontra? Na quadra de baixo daqui da Casangi, ó, tem 3 pés. Então as pessoas não sabem, sabe? Então acho que isso é muito importante, essa educação do que a gente tem ao nosso redor, né? Turismo botânico, né? Isso é muito legal. Eu acho incrível. Eu visitei em Nova Odessa o Jardim Botânico Plantarum, porque era a minha vida de paisagista, né? Eu queria saber como é que as coisas aconteciam, né? E lá tem um ecossistema absurdo de todo o Brasil, em alguns, claro, milhares de metros quadrados, mas assim, concentrado num ambiente, uma estrada onde você passava por toda a parte que existe no Brasil, que você teria que passar alguns anos para conhecer tudo. E essa intenção, né? Então é visível que você vive o que você faz, né? Então a Bíblia ali, né, das plantas, entendendo, e aí vem aquela coisa das ideias, né? As ideias começam a ferver, fluir, né? Tipo assim, nossa, e essa planta, e se isso for bom para as pessoas, como que eu faço isso ficar bom no chocolate? Não sei se é assim que funciona, mas essa criatividade, ela é interessante. E aí que surgem negócios como a Casa Angi, ou Chocolate Angi. E surgir isso, como que foi? Assim, foi um sonho que eu digo, acordou, falou, vou montar uma casa de chocolates? Nossa, você não vai acreditar, é muito engraçada essa história. Eu fui fazer o Empretec no Sebrae, né, porque eu queria empreender. E aí eu cheguei lá com essa ideia, eu tava falando da cadeira, né, da inspiração, porque antes eu trabalhava com a área mobiliária, né, então eu gostava de desenhar móveis, nada a ver com chocolate. Mas
a linha de história é a mesma, sabe? A mesma coisa, a intenção, o propósito que eu colocaria nos móveis, eu coloquei no chocolate. Então, não diferenciou tanto, assim, a intenção, mas o produto totalmente diferente. Então, eu fui lá fazer esse curso, né? E aí tinha um desafio de que eu tinha que criar uma marca fora da minha expertise e comercializar esse produto. E quando eu falei móveis, eu já tinha passado por uma entrevista, então eles já sabiam que eu já tinha trabalhado com isso. Então, eles falaram, móvel não pode ser. E aí, eu com essa cabecinha de designer, né? Eu saio por todos os lugares olhando o que ainda poderia existir, sabe? Então, até hoje eu saio e penso, nossa, olha, Campo Grande tá muito legal, mas ainda poderia ter essa marca disso, ainda não tem disso, ainda não tem daquilo. Enfim, uma cabeça cheia de ideias, né? E aí eu pensei, gente, o chocolate do Pantanal não existe. E aí eu criei essa barrinha de chocolate no Photoshop, né? Uma caixinha de mentira no Photoshop da caixinha de chocolate da Angie, e desenhei a logo da Angie, que é a mesma até hoje, naquela noite do primeiro dia do curso. Fui lá e desenhei assim, no papel, passei para o computador. Um trabalho de escola, vamos dizer assim, que tipo um trabalho de escola, E aí, mas eu fui treinada para isso, né? Na faculdade. Então, eu fui treinada para criar coisas muito rápido e ter histórias e ter um conceito, né? Então, naquele momento eu cheguei, fiz, e aí eu apresentei no outro dia, e aí eu tinha esse desafio, quem vender mais ganha. Esse era o desafio do Empretec. E eu levei essa barra de chocolate fake, né, do Photoshop, e apresentei no projetor. E aí eu postei no Facebook e no Instagram que eu tava participando desse desafio, né, e quem vendesse mais ganhava, e eu tive 300 encomendas. 300 barras de chocolate. Em 4 dias. E aí eu tive que fazer esses 300 chocolates que não existiam. Pesquisei no YouTube. Tipo, não dava pra mandar só a caixinha, não tinha dava, que ter o chocolate. Tinha que ter o chocolate. E aí eu pesquisei como fazer o chocolate no YouTube. Nossa. Achando que era uma coisa super fácil, porque eu nunca tinha feito nenhum bombom na minha vida. Nenhum brownie, nada. Eu nunca tinha sido da cozinha, sabe? Eu era mais, assim, dos artesanatos. E aí eu fui lá, fiz esses chocolates, que eram horríveis, mas todo mundo falava, ai, que legal, sabe? Que gostoso. E eu pensava assim, nossa, que gostoso, não entendia nada. Até que alguém que entendia de chocolate comprou. Daqui de Campo Grande, inclusive, hoje ela é uma ótima parceira. Ela falou assim, gente, seu chocolate é muito ruim. E eu poderia ter ficado, assim, brava, né? Mas eu não tenho essas... Bom, uma pelo menos. Eu não tenho essas ego trips, sabe? Então, assim, eu já pensei na hora. Eu falei assim, eu sei como eu posso melhorar. Você conhece alguém que eu poderia começar a buscar para melhorar? Porque eu tava achando muito legal esse movimento das pessoas continuarem encomendando meu chocolate. Produtos. Em 4 dias, né? E aí eu falei, gente, eu vou continuar bem de hobby, né, na minha casa, e vamos ver o que vai dar isso aí. Beatriz, só um pouquinho, a gente vai entrar no comercial, a gente já volta. Vou combinar. Voltamos então aqui. Chocolate Angie, olha só de onde surgiu. De um estímulo, né? De um trabalho. O que parecia... Não, claro que não era um fake, né? Mas assim, de uma ideia. E que interessante se todo empreendedor, né, Beatriz, tivesse essa noção, que muita literatura fala sobre isso. Nos meus treinamentos eu já falei, vender sem ter o produto em si. E você acabou de falar em off aqui, que o quão importante seria validar isso, né? Então, aconteceu, parece que tão despretensiosamente, mas... Foi tão organizado o lançamento da Angie, né, que você validou ele da forma correta. Não existia, você não gastou, eu acredito que 1 centavo do teu dinheiro, apenas o tempo de criação, que talvez nem foi muito, né, e foi validado. E aí depois veio o processo. Então, você validou uma ideia, as pessoas compraram a tua ideia. Isso que eu digo, que é a ideia, é isso. A consequência de chocolate ser bom ou ruim era só um alinhamento. Hoje é bom, viu, gente? Aí, ó, hoje é bom. Então, ele se tornou um produto antes de ser um produto. Ele era um conceito antes de ser um produto, né? Eu acho que as pessoas...
elas compram a imagem, muitas vezes, do produto, a história, e ficou comprovado isso, né? Porque eu vendi um negócio que não existia. E depois eu transformei ele em algo de verdade. Porque as pessoas, elas também são muito movidas pela imagem, né? Sim, elas gostam, elas são estimuladas pelo que elas veem. Então, elas viram e elas leram e elas acharam muito legal e elas quiseram comprar. Que legal. Ó, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, que não que você tenha para dar, mas também vale, mas que você queira receber, porque assim, eu digo que a experiência de cada empreendedor, ele pode ser o grande diferencial para o seu próprio negócio. A Beatriz falou assim, não fica cuidando do negócio do teu concorrente. Entenda que ele existe, é como se fosse o medo, sabe que ele está lá, mas que ele não pode ser maior que você. Né? Só que olhe para outros negócios. Então, o que a Beatriz está trazendo é um processo cabível em qualquer negócio. Seja na construção de um carro, né, a uma barra de chocolate. Então, assim, para quem está aí com dúvida, inseguro, eu digo que tem muito negócio muito bom, Beatriz, que vai pro caixão junto com os criadores. Porque eles não lançaram. As ideias boas, elas precisam ser executadas, né? Então, o que eu acho que trava muitas pessoas é medo e perfeccionismo também. Às vezes a pessoa quer já colocar algo em prática perfeito antes de vender. E aí ela fica se travando de se colocar no mercado, porque ela fica pensando, eu preciso que seja muito incrível antes de colocar no mercado. E não, eu já coloquei um chocolate que era ruim, que eu transformei em bom, porque eu nem sabia fazer chocolate, né? E você acredita, assim, nesse processo que você está falando agora, que esse peso ser, tipo, não ter o peso claro que tinha um compromisso ali da sua parte, né? Mas o peso como é que eu vou falar assim... Ele não tinha uma validação, não tinha uma indústria, dinheiro investido, sabe? Essa pressão de negócio. Então era tranquilo. De certa forma, assim, tipo, ele veio leve. Veio. Eu fui crescendo o meu negócio, conforme o meu negócio foi mostrando para mim que ele precisava crescer também. Então, às vezes a pessoa, não digo, existem vários formatos de negócio, né? Tem gente que já começa um negócio gigantesco e vai que vai, sabe? É que eu acho, né, que para mim e para muitas pessoas que também estão tendo o seu primeiro negócio, é muito bom começar pequeno e ir caminhando conforme as suas pernas aguentam, né? Então, assim, óbvio que você tem que se arriscar, mas você ir absorvendo as habilidades necessárias para lidar com o crescimento do seu negócio, porque são muitas coisas que você vai ter que lidar conforme ele cresce. E hoje eu tenho, né, colaboradoras que trabalham comigo, então aí você já tem responsabilidade. Você criou um ecossistema econômico já, né? Que legal, né? Você tem noção de quantas pessoas estão conectadas à tua ideia? Pois é, e eu só cheguei aqui por causa dessas pessoas que foram me colocando nos meus caminhos, que eu fui trilhando um caminho também muito direcionado por pessoas que me ajudavam. Então, eu vejo isso como é importante você conectar pessoas, criar pontes, sabe? E eu fui aprendendo isso com a Angie. Eu vejo assim que a Angie, ela mudou completamente a minha vida em todos os aspectos. Comigo mesma, né? Mudou a minha vida e mudou a minha vida com o mundo. Então, eu me conecto com as pessoas e eu vejo como elas também vão me ensinando como eu posso me aprimorar enquanto empreendedora e com o meu negócio. Então, eu acho que isso é muito interessante também, quando você percebe esse movimento e aí você se coloca, né, nesse movimento, de certa forma assim, um movimento do universo, sabe? Sim. De transformação e de você se transformar. E aí você vai absorvendo todas essas habilidades e responsabilidades de uma maneira um pouco mais leve. Né? Porque tem gente que carrega um peso em ser um empreendedor. Que eu digo assim, ser ensinável é um diferencial. Que querer aprender é que nem querer ganhar dinheiro. Todo mundo quer. Mas ser ensinável é receber. Sim. A situação de tipo, seu chocolate é ruim. Podia brigar, fazer quem é você pra falar isso? Podia falar, gente, né? Quem é ela? Não. Você falou assim, tá, mas como que eu faço pra ele ficar bom? Como eu faço pra melhorar? E com o cliente também. O cliente vem e fala também. E aqui, alguma coisa. Um grande aprendizado pra quem quer evoluir. Aceitar o que é ruim, mas não aceitar assim, tipo, pode bater, aceitar assim, tipo, por que ela tá falando isso? Então, por que um falou que é ruim?
Porque às vezes as pessoas falam, não é bom, mas para te agradar. Aceitar críticas, né? É muito importante. Exatamente. Porque o mercado ele é assim, ele vai te conduzindo. Tem um caminho de sucesso preparado para todos. Eu digo que toda empresa que nasce, ela já nasceu gigante. Agora ela tem que se adequar, ela tem que ser conduzível, né? Uma hora é saindo do trilho, porque às vezes é importante. Uma hora parando, né? Para olhar o que está acontecendo, para onde que está indo. Olha só, passamos quase uma hora aqui conversando, passa rápido. É estimulante conversar com alguém que empreende. Para mim, isso é uma ciência que muda a vida das pessoas. E você deixou muito claro que toda essa história da Angie, por mais que ela chegou assim, tipo, puf, caiu, né, no meu colo, a grande sacada de você poder tornar isso algo responsável. Sim. E não por você, acredito, mas por pessoas que estão ao teu redor. Porque hoje você fala assim, eu movimento o sonho de algumas pessoas. Eu acredito que por onde você passa nas comunidades, coletando ali, captando o que eles produzem, sim. E talvez você ensine eles a cuidar mais da natureza ainda, né? Porque é dali que vem o que eles estão te entregando, te vendendo. Você cria um ecossistema de educação. Não é só de chocolate que a gente está falando, né? De uma coisa muito pessoas, maior. Né? A gente está falando de pessoas, de vidas assim, não só de pessoas, mas também da natureza, né? A nossa casa, né? A nossa casa, E eu acho que isso é muito estimulante. As pessoas que trabalham comigo me estimulam, porque eu penso, se eu estiver estimulada, eu vou ajudar mais pessoas. Sim. Eu acho que é sobre isso. Que legal. Bom, a gente agora 8h53, estamos quase no finalzinho mesmo. Beatriz, sua história é maravilhosa, até um livro, né? Casa Angie, a história, né? Mas, mais uma ideia aí. E como que as pessoas encontram? O professor Carlão falou que tem a visitação, a Casa Angie hoje é um local que as pessoas podem conhecer como o processo funciona, experimentar os chocolates, comprar, né? Os chocolates. Sim. Também, uma ótima sacada aí pro final do ano, né? Tipo um presente muito bom, Natal, então pode estimular bastante as pessoas irem conhecer a Casa Angie. Onde fica, qual o endereço, tem que agendar, como que você organiza tudo isso? Então, a loja de fábrica, ela funciona no mesmo horário que a fábrica funciona, que é das 8 às 17, de segunda a sexta. E aí, durante os fins de semana, a gente faz as visitas à fábrica de maneira agendada, né? Então, através do nosso Instagram, é possível agendar grupos, né? Ou eu abro algumas experiências também para as pessoas poderem fazer esse agendamento. Normalmente é no link na bio do Instagram. Então, o nosso Instagram é instagram.com, né? /Angie Chocolates. Nosso Facebook também é Angie Chocolates, tudo junto. AN de navio, GI Chocolates. O nosso site é angieschocolates.com e o nosso endereço da loja de fábrica, quem quiser ir lá degustar uns chocolates, comer um chocolatinho com frutos do cerrado, né? O nosso chá de cacau é na Rua Yolanda Giordano, número 149, é no Carandá Parque. Tá. Show de bola. Essa entrevista vai subir como matéria para o site, então a gente vai deixar esses endereços, depois você me manda. Mando. Mas se você digitar, é muito simples, tá? As redes sociais são inteligentes, né? Se você digitar lá Angie, já vai te dar a opção lá, chocolates, Casa Angie. Assim. Sim. Eu pesquisei e é bem simples, né? E aproveitem, é uma grande oportunidade que eu digo de conhecer. Pode falar. Eu vou falar só mais uma coisa. Dia 18 tem uma feirinha, a última do ano. 18 de dezembro, vai ser das 5 da tarde às 10 da noite, com música brasileira e várias marcas locais, para quem quiser ir. Dia 18, então. Dia 18 de dezembro. Isso é um sábado, se não me falha a memória, né? Isso, antes do Natal. Tá. Lá na Casa Angie. Na Casa Angie. Show de bola. Então, olha, uma boa oportunidade das 5 às 22. Isso. 5 às 22. Então, sábado à noite, um sábado que pode ser um doce sábado à noite, né? Exatamente. Com chocolate. Vai ter música, então não dá para dizer que não vai ter um happy hour também. E conheça a história da Angie, quem estiver ouvindo, porque pode ser um exemplo, pode ser um estímulo para você criar o seu próprio negócio. Saber que existem pessoas como a Beatriz que souberam aproveitar uma oportunidade, né?
Claro que ela caçou isso na vida toda, né? Ela queria isso, né? Esse desafio, ele não veio assim só, a Beatriz aqui, o desafio aqui, vamos lá, vamos juntar os dois. Mas é uma busca, né? Então, eu reforço sempre que no momento de estudo, algo estimulou você a criar o que você tem hoje como um negócio. E eu vivenciei isso agora há alguns dias na CDL também fazendo um curso despretensioso, mas assim, várias conexões, um aprendizado absurdo. Algumas coisas a gente escuta pela milésima vez, mas vale, porque a gente muda o nosso processo, né? A gente se capacita, a gente absorve melhor aquilo que um dia a gente ouviu e não deu muita atenção. É verdade. Então, assim, aproveite da oportunidade não só de conhecer a história do Chocolates Angie, da Bia, que é a essência disso tudo, né? Mas saber que é um negócio que tem histórias envolvidas, né? São várias pessoas que fazem a Angie ser quem ela é, vamos dizer assim, porque ela é um ser, né? Ela é um ser, né? E o mundo já está aí, né? Pronto para receber Angie Chocolate. Beatriz, gratidão, tá? Parabéns, assim, foi incrível, passou rápido porque realmente faz todo sentido. Foi gostoso, né? Verdade, muito bom. Professor Carlão, gratidão aí, o senhor realmente é um cara que sabe conectar pessoas de sucesso. E a gente tem um projeto muito legal, Bia, ó, já chamando de Bia. Não, é só Bia. Bia. É porque o professor falou assim, a Bia. E o professor Carlão, a gente tem um projeto realmente assim para... Eu falo que ele tem que ser reconhecido de uma forma diferente. Ele é um cara excepcional. Diferenciado. Ele merece algo muito maior do que ele vive hoje. E a gente vai tornar isso possível. E Casa Angie vai ser caminho. 067 Vinhos, eu já falei para o Alan, tem um projeto muito incrível. E eles têm essa consciência de levar o que nós temos aqui, né? Tanto é que tem o vinho lá, Eita Pega. As capivaras atravessando uma faixa de pedestre, o povo lá em Dubai bebendo. Olha só que louco, né? Muito legal. E Angie tá a caminho, hein? Deve estar na mala do... Hoje eu tenho uma reunião com o Alan. Deve estar na mala do Alan já esse chocolate, hein? Opa, tomara. Sim. Bia, muito obrigado, tá? Parabéns. Teremos outras oportunidades, acredito que sim. Tem muita história para contar. E você que ouviu, se valeu a pena alguma coisa, anote, tá? Anote, registre isso. Um dia você vai ouvir falar do Chocolate Angie, talvez em outro lugar no mundo. E talvez essa pode ser a grande inspiração. Ou você anda junto agora, né? Você pode... Eu digo que tem 3 pessoas no mundo. As que veem uma oportunidade passar, as que aproveitam a oportunidade que está passando e as que perguntam, o que aconteceu? Então, cada um pode definir qual perfil de pessoa é. Acabamos mais um programa Meu Bairro, Meu Negócio. Foi incrível. A Bia realmente ela deixou aqui muitos ensinamentos, tá? Dá para escrever aí um almanaque do bom empreendedor. Aproveitar de oportunidades sem que elas existam ainda, mas estão em você. Saber lidar com objeções, rejeições, que nem tudo que dizem para você que está errado, no ponto de vista teu, pode ser uma melhoria, né? E então criar um negócio do zero, nem sempre é do zero, né? Porque existe uma vida ali. Nada é do zero. Então, aproveitem esse dia 6 de dezembro de 2021, que é o dia mais importante da nossa vida até agora. Faltam algumas horas para ele acabar. Mas tem uma parte que a gente não consegue fazer, que é a tua. Então, levanta, se está ruim, entenda, se está ruim é porque você está aí onde que você está. Saia daí. Tá bom? Um ótimo dia, fiquem com Deus e até quarta. Tem entrevista quarta também, produto aqui de Campo Grande. É doce também. É doce também. Então, aproveite. Uma semana incrível para todo mundo. Fiquem com Deus e até mais.